Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy el profesor Fausto Bramante, aqui de FACOP Bauru. Soy mestre e doutor em ortodôncia e nós outros hoje vamos falar do tratamento precoce em ortodôncia, um tema tão importante, muito buscado por los padres, o tratamento, a informação e, consequentemente, o tratamento precoce. Eu sou também coordenador de los grupos de ortodôncia, de especialização com estrangeiros e com brasileiros. Muito bem, então hoje nós outros vamos falar um pouco de este tema que está tão importante, tão forte hoje na ortodôncia, que é o tratamento ortodôntico precoce, chamado ortodôncia preventiva e interceptora. Todas as condutas, as abordagens que devemos pensar e fazer. Bueno, então, quando chega um paciente jovem para você, muchacho, niño, não importa, então a dúvida é, o que tratar, quando e que tratar? Então, é isso que hoje nós outros vamos enfocar. Então, como, quando chega, você a fazer um diagnóstico e as coisas mais importantes. E este é um assunto que me gusta bastante. Nós outros já publicamos isso há 20 anos, um artigo falando justamente do tratamento precoce, com mordida cruzada, mordida aberta, há 20 anos atrás. Então é um tema que me encanta, que me agrada, e penso já, há 20 anos atrás, eu já pensava em isso, em essas intervenções precoces. Muito bem, então sempre que temos um paciente muito jovem, quando ele chega para nós outros, devemos pensar em la morfologia, avaliação do que está passando, la morfologia, tanto como está, e a função. Então, são as duas coisas. Esta avaliação ao início do paciente jovem, ninho, tá? Tanto da morfologia como da função. E quando vamos para a literatura de tratamento precoce, a Sociedade Americana, a American Association, habla que a primeira consulta com o ortodoncista não deve ser mais que 7 anos. Ou seja, então a Associação Americana de Ortodôncia recomenda que a primeira avaliação com o ortodoncista deve ser quando mais tardar com 7 anos. Então, quando perguntaram para você, quando eu tenho que trazer meus filhos para uma primeira avaliação? Não mais que 7 anos. E por que 7 anos? Por que esta idade? Bueno, porque 7 anos, novamente continuando o que a Sociedade Americana disse, a associação, porque com 7 anos já tem alguns dentes permanentes ligando na boca. Já começou a fase de dentição mista. Então, com alguns dentes permanentes na boca, você já tem uma ideia, uma referência do que está passando, para poder fazer o diagnóstico e se o que está errado ou o que está bem, para poder seguir com o paciente e fazer as coisas necessárias quando necessário. Bueno, e aí lá também, outra dúvida, outra pergunta muito comum é, eu devo esperar cambiar todos os dentes descidos para buscar um profissional de ortodôncia? E novamente, a Sociedade Americana, que eu disse que, então, a pergunta é, deveríamos esperar para consultar um ortodoncista solamente quando meu filho ter todos os dentes permanentes? Uma pergunta muito frequente que liga para você profissional. E eles respondem, o site da sociedade, não. Esperar todos os dentes permanentes erupcionar ou hasta o crescimento facial estar finalizado pode deixar a correção de alguns problemas ortodôntico mais difícil. Então, você deve aclarar, orientar, ter isto como informação e passar isso aos padres, que se você aguarda cambiar, porque muitos pensam assim, então aguarda e vá consultar quando ele esteja em la dentição permanente. Pode deixar alguns problemas mais difíceis de ser tratado. Bueno, e aí vamos novamente para a literatura, um artigo do American Journal, justamente falando desse tratamento em la dentição mista. E o que eles dizem em este artigo? Que é nossa filosofia quitar vantagens do potencial de crescimento do paciente em la fase 1, com tratamento entre os 7 e 9 anos. Ou seja, a literatura confirma que é bueno você intervir precocemente justamente para quitar o melhor que há em esta fase de crescimento e desenvolvimento intenso. E isto chamamos de ortodôncia interceptora.
é isto que vamos fazer, é isto que vamos conduzir. E quando habla de ortodôncia interceptora, ou por esta outra investigação, falando da efetividade do tratamento ortodôntico interceptor, o que eles concluem? Então, vamos ver o que a literatura habla com relação a isto. Que os resultados indicam que o tratamento ortodôntico interceptor é efetivo em la melhora da maloclusão. Ou seja, os estudos dizem que é válido, que você deve tratar precocemente, porque então você vai sacar o melhor e conduzir esse paciente para um padrão de normalidade. E aqui, continuando com um estudo falando de tratamento precoce, um artigo de 2018, falando justamente que quando tratamos precocemente, incluso influenciamos em la qualidade de vida de los niños, entre 8 e 10 anos. E o que eles concluem também nesse artigo? Que a maloclusão muito grave e as overhead aumentado tiveram uma relação com impacto negativo na qualidade de vida. Ou seja, ademais de tudo isto, tem uma relação com qualidade de vida. Os niños, quando estão com overhead aumentado, maloclusão muito severa, interfere de forma negativa. Então, que é isso que estamos vendo, quando o paciente tem um overhead aumentado, ausência de cerne labial passivo, como essas imagens, então isso pode prejudicar tu qualidade de vida, tu convívio social. E aí o dilema é, que caminho seguir? Que caminho seguir? O que devemos pensar? Muito bem, então, ao início, já pensamos o que está errado? As alterações chamadas, então, morfológica, forma e funcional. Respiração, deglutição. Muito bem. E aí nós outros estamos adiante de los três tipos de maloclusão. Eu posso estar adiante de uma classe 1, uma classe 2, ou aqui na parte inferior, uma classe 3. Então, já começamos, quando o ninho chega nessa fase de dentição mista, evaluando, então, qual o tipo de morfologia, se é classe 1, classe 2 e classe 3. E o objetivo disto é você, adelante dessa identificação da morfologia alterada, ter metas terapêuticas. Bueno, o que vamos fazer? Nosso objetivo é ter eficiência em el tratamento. E aí vamos falar um pouco desse tipo de conduta, de los protocolos de tratamento que hacemos em la fase de dentição mista. Então a pergunta é, que intervir precocemente em la dentição mista? Muito bem. Então, começamos com a chamada mordida aberta. Então, quando o paciente chega na fase de dentição mista com esse tipo de alteração morfológica, chamada de mordida aberta anterior, que é o que vemos aqui, é primeiro algo que está mal, primeira identificação de uma morfologia alterada. Então, vamos ver aqui uma situação de uma mordida aberta, com então, alteração morfológica e uma alteração funcional, a língua se interponendo entre os dentes, o que lo hace com que não tenha uma ajuda na melhora deste problema. Já há um hábito e há esta alteração funcional da língua. E vamos ver aqui uma ninha jovem que estava em fase de dentição mista e com esta mordida aberta, os dentes todavia não han chegado, alguns superiores e inferiores também, e esta mordida aberta e a língua se interponendo. Então, adelante disto, a literatura já confirma que aí vamos para uma redídia palatina. Uma redídia palatina que vai evitar que a língua se interponga, vai te ajudar com que os dentes continuem seu processo eruptivo. E aqui a primeira redídia palatina já havia rompido a redídia palatina, mas já estava na melhora em la oclusão. Os dentes já estavam barrando. E aí nós outros, depois de 2 meses, vamos para uma nova redídia palatina, para que continue o processo de erupção de los dientes. E aí nós outros vemos que o processo está melhorando, os dentes estão barrando. E aí rompeu novamente uma segunda redídia e vamos confirmando, nós outros vamos insistir, aí foi posto na terceira redídia palatina. Por quê? Porque todavia faltava melhorar a mordida aberta. E aí você quedou 10 meses com esta última redídia palatina, e aí eu já tenho aqui uma relação anterior muito favorável,
tá a terceira, então foram 3 redídia palatina aí, e agora sim retiramos a redídia palatina, e aí a paciente sigue do processo de crescimento e desenvolvimento, e chegou na dentição permanente com excelente oclusão. Nunca utilizou um Brecht, chegou na dentição permanente com uma oclusão excelente, uma estética e função adequada. Solo 3 redídia palatina. Muito bem, e aí vamos falar um pouco da mordida cruzada posterior, que é uma outra alteração morfológica, como vemos aí, que também necessita uma intervenção precoce. E aí nós outros vemos que esse paciente tinha 2 oclusões, em máxima intercuspidação habitual e em relação cêntrica. Então, quando mordia, em relação em máxima, ocluía, víamos lá a mordida cruzada esquerda funcional, posterior. E quando poníamos em relação cêntrica, a relação borde a borde, o que não dá estabilidade. Eu vejo um paladar muito estreito, o chamado diatrésico, a mordida cruzada, então, posterior esquerda. O que necessitamos? Intervenção precoce. E nós outros vamos para uma expansão, com esse aparato chamado de expansor, que se queda alguns meses, retiramos, e a hora de eu não tenho mais mordida cruzada posterior esquerda. Já devolvemos um primeiro a condição de normalidade, já regularizamos. Então, a hora do lado esquerdo, eu já tenho uma relação muito adequada. Pero todavia faltava espaço. Então, nós outros vamos para uma segunda expansão. Primeiro problema resuelto, a mordida cruzada. Pero o segundo, todavia faltava espaço. Então, eu vou para uma segunda expansão em ele. E depois, nós outros vamos para a ortodôncia corretiva, à medida que as coisas evolucionam, o paciente sigue seu desenvolvimento, agora a ortodôncia corretiva vai dar o ajuste final. E aí devolvemos, e o paciente agora sem aparato, devolvemos uma estética da sorrisa e uma oclusão muito adequada, em sentido sarrital, sem mordida cruzada, classe 1, devolvemos na condição de normalidade, tanto estética como funcional. E quando falamos disso, de expansão, a literatura novamente internacional, um artigo recente, publicado em 2021, em American Journal, eles falam justamente disso, a eficiência da correção transversa que vimos aí em esse paciente. E o que eles dizem aqui? Que a correção da deficiência transversal maxilar por la expansão rápida em ninhos, 8 a 10 anos, melhora a saúde e qualidade de vida. Ou seja, fazer esse procedimento precocemente é muito favorável. Bueno, favorável e adequado. E os apinhamentos? Outra alteração morfológica. Então, os apinhamentos, que é caracterizado por la falta de espaço, então, o que vemos aqui, como aqui, quando chega na fase de dentição mista e um apiamento muito forte, nós outros vamos também ajudar a melhorar isto, para não correr o risco de chegarem na dentição permanente com um problema muito mais severo e, às vezes, necessitando a exodôncia ou muito desgaste. Nós outros queremos um tratamento mais conservador. E aí foi instalado um arco lingual. E, na sequência, depois cambiado esse arco lingual para os primeiros molares permanentes. E chegou, ou seja, o objetivo aqui era preservar a leeway space para depois ajudar a dissolver o apinhamento. E adentramos na dentição permanente, agora com os Brechts, e alinhando, nivelando, aproveitando o espaço da leeway space, e, ao fim, um resultado estético muito favorável. Estético e funcional, ou seja, um tratamento muito mais conservador. Muito bem, e quando habla disto, também de preservar o espaço, a literatura também habla disto, que quando se tratou com arco lingual, como vemos aqui, esse estudo, uma revisão sistemática, que a conclusão é que quando se trata, os resultados ensinaram que o arco lingual é efetivo para controlar o movimento medial de los molares e inclinação de los incisivos. Então, uma revisão sistemática confirmando que este dispositivo tão simples te ajuda a resolver o problema. E a maloclusão de classe 2, também, quando eu tenho protrusão maxilar, os dentes superiores estão muito hacia adelante. Então, novamente, um artigo de 2020, falando desse tipo de problema,
clase 2 por protrusão maxilar, eles hablam disto, justamente, um artículo que habla que a conclusão que o aumento do overhead afeta de forma negativa a característica estética e auto-percepção de los pacientes em la dentição mista. Então, o overhead aumentado perjudica esteticamente e a vida social de los niños. Então está aqui, o overhead aumentado influenciou negativamente a estética de los niños e autoimagem. O que seria isto então, esse tipo de alteração morfológica? Então é isto que o paciente chega, tem um overhead aumentado, tem ausência de cierre labial passivo e uma jovem, uma niña de 8 anos. Então eu tenho tudo isto para adelante, os dentes hacia adelante, molestando al paciente, tu vida social, tu convívio social na escola, na sociedade. Então, nós tínhamos os incisivos muito protruídos. Nós vemos aqui por la teleradiografia esse overhead muito aumentado. E que aparato nós vamos aqui? Nós vamos para um aparato chamado de AIB corrugado, ou chamado de splint maxilar de Turo, que vai justamente restringir este movimento de los anteriores. E um ano depois, com este aparato, eu tenho agora os dentes mais verticalizados, eu tenho cierre labial passivo, overhead justo, e eu tenho uma relação, na dentição mista, muito adequada, devolvendo a condição de normalidade. Tá bem? Muito bem. E, consequentemente, devolvendo a estética, a vida, melhor convívio social. E também, com relação a esse tipo de conduta, a literatura ensina também, falando um pouco ensina para nós outros, que esse tipo de dispositivo, chamado então de splint maxilar, que realmente é um aparato, o splint maxilar é muito efetivo para a verticalização de los incisivos superiores e redução do overhead. Então, é um aparato, depende da colaboração, mas bastante efetivo para resolver esse tipo de problema. E o que que estamos fazendo hoje, ensinando em nosso curso de especialização para nossos alunos aqui estrangeiros de FACOP, as novas tecnologias, as formas atuais também de resolver esse tipo de conduta. E nós vemos aqui já uma alternativa mais avançada, agora utilizando os mini implantes inferiores e um dispositivo superior para ser esta verticalização de los incisivos. Então, uma nova tecnologia para resolver esse tipo de problema, que é a protrusão de los dientes. E aí vamos para a maloclusão de classe 3. Se hablamos de classe 2, por protrusão que deve ser tratado precoce, a classe 3, que é quando eu tenho uma relação anterior malo, uma mordida borde a borde, uma mordida cruzada, como vemos aqui, em este caso, em esta paciente, que teria uma relação anterior malo, alterada, e que vamos fazer, primeiramente, uma expansão, para também, porque tinha mordida cruzada, e preparar para o tracionamento da máxima. Então, foi instalado um expansor com ganchos, e já vamos entrar com esse dispositivo, que é o chamado máscara facial, que vai tracionar todo o terço médio hacia adelante, com o objetivo de estimular o crescimento maxilar. E a hora de eu tenho, alguns meses depois, como vemos aqui na imagem, nós temos um overhead positivo. A relação anterior não está mais borde a borde. E o que hacemos hoje, também de forma mais moderna? Antigamente ponia mentoneira. Mentoneira é muito difícil utilizar, os resultados são muito contestados. E aí vamos para esse aparato chamado de progênico, o arco de Eschler. Que ele vai ser? Ele vai manter a relação adequada sarrital durante esta fase de recâmbio. E esta paciente utilizou aí 11 meses do progênico e agora vamos, depois que cambiou todos os dentes, vamos para a ortodôncia corretiva, que vai finalizar o ajuste final de los dentes. E aí, ao fim do tratamento, continua muito jovem, fase de crescimento, devolvemos uma condição de normalidade, uma relação de classe 1, os dentes, uma boa relação. Bueno, então devolvemos a estética e a função e permitimos que esta paciente siga tu processo de crescimento e desenvolvimento de forma muito adequada. E o que temos hecho também
novas tecnologias, novas alternativas para esse tipo de conduta. Novamente, que passamos, ensinamos aqui em nosso curso de FACOP para os estrangeiros, para os brasileiros. Então, é utilizar os mini implantes também inferior e o elástico apoiado. Então, uma anclaje chamada de esquelética. Mira este paciente que estava utilizando a forma convencional, uma máscara na classe 3 e um tracionamento. Pero devido à idade, é mais difícil o paciente, às vezes, colaborar com esse tipo de dispositivo que, às vezes, não é muito estético. Então, cambiamos para um arco lingual inferior e o elástico de classe 3. E aí nós outros vemos ao início e esta fase mais avançada. Então, alternativas para modernas para resolver o problema. Quando já temos um paciente com idade mais avançada, que não quer utilizar dispositivos removíveis fora da boca, então aí nós outros temos esta possibilidade de melhorar muito a oclusão, a classe 3. Muito bem. E a mordida cruzada anterior? Então, quando eu tenho também um diagnóstico de uma alteração morfológica em esse dente, eu vejo que o 11 cruzado, eu tenho que devolver a condição de normalidade, para que esse paciente siga crescendo e desenvolvendo bem. Então, foi colocado um aparato móvel, uma placa móvel, com resorte em 11, para descruzar. E de forma muito rápida, muito efetiva, descruzamos o 11, que estava cruzado, e agora com sobrecorreção, porque sempre um pouco vai recidivar, e agora devolvemos na condição de normalidade, e o paciente sigue crescendo até finalizar seu processo de câmbio dentário e chegar na dentição permanente. Ou seja, a ortodôncia interceptora permite você, que quer dizer a palavra interceptora? Interceptar um problema, devolver a condição de normalidade, para que esse ninho, este jovem, siga crescendo de forma mais harmônica. Muito bem. E os hábitos? Os malos hábitos. Então, os malos hábitos também, como sucção digital, comer as unhas, então são hábitos também que nós outros devemos interceptar e devolver a condição de normalidade. E quando vamos também na literatura com relação aos hábitos, que devemos guardar e ter em mente, se o ninho está na fase de dentição mista com os malos hábitos, que os efeitos de duração de los hábitos bucales, em este artigo, hablando então dessas características em la dentição precoce. E o que eles encontraram? A conclusão desse artigo, que depois de los 4 anos, levou a grandes alterações em los arcos dentários. Então, se esse hábito se mantém, sucção digital, sucção de chupete, respiração bucal, considerados malos hábitos, eles se passam de los 4 anos, eles começam a trazer alterações morfológicas importantes. Então, nós outros devemos pensar, quando ligou para nós outros com algum tipo de malo hábito, eliminação de los malos hábitos. Ou seja, não ligar em la dentição mista com hábitos. Tá bem? Ligou na dentição mista com malos hábitos, isto vai cada vez empeorar mais a condição de la oclusão, de la estética, de la morfologia. Bueno, então, quais as vantagens do tratamento precoce que estamos falando aí? Eficiência da abordagem com buenos resultados em pouco tempo. Então, você tratar precocemente é muito eficiente, os niños são muito colaboradores e pouco tempo, problema resuelto. Eles são muito colaboradores e muito motivados, tá bem? Eles estão na fase de finalização de dentição descido, início da dentição mista, eles são muito colaboradores. Eles, todavia, eles já entendem que, a partir de los 6 anos, que o tratamento é para melhorar seu problema, sua estética, não só facial, como dentária, como também para ajudar em convívio social e na oclusão. Então, eles são muito colaboradores. E aí, eles vão te ajudar com esses aparatos, que às vezes não são muito estéticos, como vimos aí. São. Depois que já entra na adolescência, já é mais complicado. E, consequentemente, devolver a satisfação del niño
e de los padres. Los padres que estão por trás disso tudo, que querem também ver seus filhos, seu bem mais precioso, na melhor condição de saúde, de função e de estética. Então, a ortodôncia interceptora deve andar em harmonia com a natureza. Ou seja, quando você trata precocemente, você deve entender que você deve intervir em momento correto, pero em momento certo, quando o problema está resolto, deixar as coisas ocorrerem, este crescimento e desenvolvimento. Então, você deve deixar as coisas, depois que você ha eliminado o problema, resolveu, interceptou o problema, muitas vezes a ser um acompanhamento, não é iniciar precocemente e seguir intervindo, ponendo aparatos até chegar à atenção permanente. Não, muitas vezes involucra você intervir, devolver na condição de normalidade e depois deixar a natureza ser seu papel. Que é a natureza a ser seu papel? Seu crescimento e desenvolvimento, de forma mais adequada ou mais favorável possível. Ok? A partir do momento que você identificou que as condições estão à hora de normalidade, retira todo dispositivo, aparatos e deixa a natureza a ser seu papel. Tá bem? Então, nossas condutas devem andar em harmonia com a natureza. Bueno, graças por poderes compartilhar com vocês alguns aqui exemplos de tratamento precoce. Eu deixo aqui meu Instagram, tá bem? Qualquer pode me adicionar e vai ser um prazer. Qualquer dúvida, também pode escrever e eu vou estar sempre respondendo se há alguma outra inquietude. Estamos aqui em FACOP, ubicado em centro do estado de São Paulo, Brasil. FACOP, então, temos os cursos de especialização em ortodôncia, para estrangeiro, para brasileiro. Vai ser um prazer. Eu coordeno, eu sou professor e coordeno alguns grupos, são vários, tenho outros amigos, uma equipe grande e nadie faz nada solo, mas vai ser um grande prazer um dia receber a vocês aqui para conhecer nossa instituição, assistir uma classe, estamos à disposição de braços abertos para vocês. Muitas graças, foi um prazer.